Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Edinaldo Pinheiro, professor de língua portuguesa, língua inglesa, professor efetivo da rede estadual e municipal de ensino na cidade de Barcarena. Sou membro da Assembleia de Deus aqui em Barcarena, tenho a função de diácono e neste momento congrego em Monte Oreb. Sou coordenador da Escola Bíblica Dominical daquela congregação. E hoje eu venho dirigir uma palavra aos meus amados irmãos, aos espectadores e a todos aqueles que amam aprender a palavra do Senhor. Hoje a palavra é dirigida em especial aos jovens, mas todos estão convidados para compartilharem o conhecimento, porque o conhecimento do Senhor é para todos. Ele mesmo falou que todos deveriam aprender. E estamos aqui para repassar um pouquinho daquilo que temos aprendido do Senhor, em especial você, jovem, você que faz parte do corpo do Senhor, você que foi chamado do mundo para compor a igreja eleita, a igreja salva, a igreja santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa lição de número 3 vai abordar uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano, tanto na vida social quanto na vida individual, que é a questão do planejamento dentro do contexto do livro de Josué, que aborda a questão da fé e da obediência de um líder. Então, dando continuidade às lições anteriores, hoje vamos falar do momento em que os hebreus, depois de 40 anos vagando pelo deserto, dando voltas, em meio a muita perseguição, em meio a muita tribulação, em meio a muitos milagres, mas chegou o momento de receber a sua conquista, receber o seu prêmio. E o assunto da lição de hoje fala disso, os preparativos para a conquista. Conquista de quê? Você me pergunta. A conquista da terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus ao patriarca Abraão. Essa promessa Deus vai cumprir neste momento aqui, mas hoje não iremos falar da conquista em si, e sim dos preparativos que vão nos mostrar como deve ser o comportamento de cada um de nós diante das nossas situações no dia a dia, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida enquanto servos do Senhor. Então, o texto do dia, meu caro jovem, meu caro amigo, meu caro irmão que nos assiste neste momento, fala em Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Essa é uma figura que representa o crente. Aqui é uma linguagem figurada que representa o ser humano, que representa aquele que luta, aquele que vai para a batalha, que somos nós. O texto do dia nos faz um paralelo de que, de um lado, nós temos que nos preparar, nós temos que nos organizar, de um lado, nós temos que estar prontos, nós temos que nos planejar, mas sabendo que a dependência é total do nosso Senhor, porque é Ele que nos garante a vitória. Então, neste momento, eu gostaria de chamar você. Vamos refletir na palavra do Senhor, porque hoje o aprendizado é imenso, é profundo, para que possamos organizar a nossa vida, para que possamos fazer a obra do Senhor de uma maneira clara, de uma maneira organizada, de uma maneira serena, para que o Senhor se agrade de nós e que no fim desta era, quando o nosso Senhor voltar, possamos receber a nossa premiação, como o apóstolo Paulo falou. No fim da sua carreira, ele estava pronto para receber a sua coroa de justiça. E é o que nós buscamos. Preparativos para a conquista. Mas que momento é esse, você pergunta? Em que livro eu vou encontrar isso? O livro de Josué, que é o livro que está sendo utilizado, que está sendo estudado pelos jovens, pela classe dos jovens. Especialmente o primeiro capítulo e o segundo. Nestes dois capítulos, nós vamos ver o momento em que Deus fala com Josué, no primeiro capítulo, em especial até o versículo de número 9, são promessas maravilhosas que nosso Deus faz àquele homem de Deus,
líder que a partir daquele momento estava encarregado de conduzir o povo do Senhor a transpor o Rio Jordão para obter o seu tão esperado prêmio depois de séculos de espera, de promessa do Senhor. Então, o tema de hoje, se eu fosse definir um tema, uma palavra principal para definir este assunto que fala de fé e obediência dentro do aspecto da liderança, porque o livro de Josué fala deste grande líder, a palavra que eu poderia utilizar para resumir é planejamento. Planejamento, que neste caso aqui demonstra que o homem precisa fazer a sua parte, porque o nosso Deus é um Deus de planejamento, o nosso Deus é um Deus de planos. Quando Deus criou o mundo, Gênesis, está lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Deus não fez de uma vez, Ele planejou. E todos nós sabemos, primeiro versículo de Gênesis, primeiro momento de Gênesis, Deus foi criando as coisas numa sequência de dias, até que criou a sua obra-prima, que foi o homem, e no sétimo dia descansou. Sabe o que é isso? Planejamento. Planejamento. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi assim quando esteve aqui entre nós. Ele chamou seus discípulos numa ordem que lhe convinha, ele convocou seus discípulos e ele planejou toda a sua trajetória até o Calvário. Sabe qual é o nome disto? Planejamento. Então, meu amado irmão, meu amado espectador, isso é uma lição grandiosa para nós. Você, jovem, eu, como professor de ensino médio, eu sei que a maioria de vocês tem um planejamento, tem um pensamento de um dia finalizar, concluir o ensino médio e chegar na universidade e passar pelo Enem. Esta lição de hoje serve como modelo para a nossa vida pessoal também. Muitas vezes, muitos jovens querem apenas receber o prêmio, querem apenas receber o certificado de conclusão, mas se esquecem de que tem que ter planejamento, de que tem que ter organização. E hoje é o dia de aprender com Josué e o povo de Israel como fazer isso. Embora Josué tivesse a promessa de Deus, e são promessas lindas, são promessas maravilhosas. Aqui, o primeiro capítulo de Josué é lindo, os primeiros 9 versículos são lindos, Deus falando com Josué e prometendo a ele aquela terra, aquela posse, como um prêmio pelo servo que ele era, obediente, pela fé que ele tinha no nosso Deus. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, de fazer a nossa parte. E é isso que nós vamos aprender aqui. Mas antes de iniciar o primeiro tópico, eu queria fazer 2 referências apenas a planejamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, quando Jesus fala da parábola acerca da providência, no versículo 28 ele pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta para fazer as contas, para ver se tem com o que gastar, como terminar aquela obra? Sabe o que é isso? Planejamento, organização. Os meus amados irmãos que são mestres de obras sabem disso. Não se pode construir uma obra, uma casa, sem um planejamento. A quantidade de tijolos, de areia, de cimento é necessário. Caso contrário, a edificação fica pela metade. Precisamos ser organizados. Então, meu caro jovem, meu caro irmão, você precisa se planejar. Nós precisamos nos planejar. Caso contrário, nós viveremos de improvisos. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Outro exemplo que o nosso Senhor nos dá é na parábola do rico insensato, em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, quando ele conta toda a história, a parábola daquele rico que vai acumulando bens, riquezas, e vai aumentando o celeiro não dá mais conta de tantos bens, chega ao ponto em que ele está abastado e está satisfeito, mas aí vem uma voz e diz: louco, o que terás, o que tens para dar quando pedir a tua alma? Sabe o que é isso? É falta de planejamento de uma vida futura, de uma vida com o Senhor. É apenas pensar no aqui e agora e se esquecer de que haverá um amanhã. E nós, como salvos, como crentes, sabemos que haverá um amanhã. E o amanhã é com o nosso Senhor. E haveremos de prestar contas com Ele.
E aquele que tiver o que ofertar vai receber galardão. Aquele que tiver feito as obras vai receber galardão. Então, o nosso Senhor nos mostra aqui nessas duas parábolas, só para exemplificar, meus amados, que nós temos que ser organizados, nós temos que ser planejados para podermos obter êxito. O que vamos aprender com Josué na lição de hoje é que, mesmo sabendo que Deus vai dar vitória a ele, vai dar vitória ao povo, ele não deixou de cumprir a sua parte. Ele fez a sua parte. E é o que devemos fazer. Mesmo tendo do Senhor uma promessa de vitória, uma conquista, mesmo assim nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos cumprir o nosso papel, que é o que o Senhor fala aqui para Josué no fim do versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Ou seja, não espera só por mim. É mais ou menos isso que o Senhor quer falar. Então, que cada um de nós possa entender. Esta foi uma pequena introdução à nossa lição de hoje, que vai falar desse tópico: planejamento, preparativos para a travessia do Rio Jordão, que naquele momento era algo extremamente difícil, quase impossível, e depois da travessia, a conquista da terra de Canaã, outra lida, outra batalha quase impossível para o homem. Sabe por quê? Porque, segundo alguns historiadores, as muralhas de Jericó, que seria a conquista aqui nesta lição a ser alcançada, tinha mais ou menos 800 anos já de existência, para vocês terem uma ideia da resistência daquelas muralhas. 800 anos, meus amados, é quase um milênio isso. Era uma das fortalezas mais bem edificadas de todo o planeta. Esse era o desafio, que praticamente era impossível para o homem. Mas quando Deus está no meio da história, quando Deus entra na história, não há barreira que o impeça de avançar. O nosso primeiro tópico fala de Josué preparando o povo para a travessia. Ora, foram 40 anos no deserto, em que o Senhor propiciou àquele povo todo o alimento de que dispunha, de que precisava, a água. Então, todo aquele período, o Senhor providenciou as necessidades daquele povo. Mas era chegada a hora em que o povo também tinha que fazer parte dele, até porque o Senhor fez isso porque no deserto, para o homem era impossível de conseguir essas coisas, mas agora não. Onde eles estavam acampados, na terra de Sitim, próxima ao Rio Jordão, havia alimento. Então era parte deles, era da competência deles agora irem atrás também desse alimento. E o primeiro subtópico fala disso aqui. Inclusive, o comentarista da lição, ele aborda que para o povo parecia alguma surpresa aquilo ali. Quando Josué chega com os príncipes dos sacerdotes, do povo, os príncipes do povo, que eram os representantes das tribos de Israel, das 12 tribos, e fala para eles: provede-vos de comida, ou seja, vamos nos abastecer de comida, porque nós vamos precisar. Afinal, os milagres que Deus havia operado, como por exemplo o maná, haviam cessado. Era a hora de o homem buscar o seu próprio alimento. Então, o primeiro subtópico fala disso: provede-vos de comida. E eles fizeram aquilo que Josué pediu. Sabe o que isso nos mostra também? Neste momento aqui, que Josué foi ouvido, que houve uma obediência. Mas ele foi obedecido, ele foi atendido o pedido dele, porque ele era um líder nato. Ele deu exemplo. Ele aprendeu com Moisés como ser um líder de verdade. Ele aprendeu com Moisés a como ser um líder dependente de Deus. E aquele povo viu nele esse espírito, viu nele um espírito de líder de verdade e obedeceu, como diz a palavra do Senhor aqui no livro de Josué, no primeiro capítulo. O povo obedeceu e aqueles príncipes se mostraram ótimos cooperadores, o que prova que nenhum líder sozinho consegue caminhar. Ele pode ter um máximo de formação,
ele pode ser um grande homem de Deus, mas sozinho vai ser muito difícil, ele vai precisar de cooperadores, como o nosso Senhor Jesus deu exemplo. O apóstolo Paulo foi um outro exemplo que precisou de cooperadores para que pudesse fazer a obra. Então nós, como líderes, você jovem, você, meu caro irmão, como um líder, que ainda talvez não seja, mas pode ser um líder na sua casa, já é, um líder na sua escola, um líder no seu trabalho, você precisa dar exemplo para poder receber o respeito dos seus liderados. E assim o povo fez, uma vez que Josué não podia resolver tudo sozinho. O subtópico 2, Josué pede para que as tribos sejam convocadas para a batalha. Foram convocadas basicamente 3 tribos. 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, porque a outra metade havia ficado em outro território antes da chegada daquele lugar. Essas tribos deveriam preparar os seus guerreiros para poder ir para a batalha, transpor o Rio Jordão, para depois alcançar a sua conquista, da derrubada da muralha, que ainda vamos ver em outro momento. E a outra parte das tribos deveria ficar para guardar as mulheres, as crianças e os bens que os hebreus possuíam naquele momento. O principal, com certeza, era a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Isso é organização, isso é planejamento. É isso que o irmão precisa entender. Desde o começo a gente tem falado. Planejamento, organização. Mesmo sabendo que Deus havia garantido a vitória. O homem fazendo a sua parte. Tendo fé, tendo confiança, mas fazendo a sua parte. E o terceiro subtópico, seja fiel ao comandante. Aqui uma parte importantíssima para nós. Ser fiel ao comandante. Mas o comandante não dizia apenas faz, obedece. Não, ele dava exemplo, como eu já falei anteriormente. Ele recebeu do nosso Deus todas as instruções, que ele não deveria se apartar do livro da lei, daquilo que Moisés havia deixado, e que ele não deveria desanimar. E todo aquele povo foi fiel ao seu comandante, sabe por quê? Viu nele esse padrão de líder, dependente do Senhor, obediente ao Senhor, organizado, planejado. E esse povo, que estava agora, com certeza, mais crente de que seria abençoado, pôde colocar nas mãos daquele homem as suas vidas. Os guerreiros puderam arriscar sua vida, as suas vidas, em prol daquele objetivo. Isso é confiar no comandante, no seu líder. E o que nós vemos aqui é Deus trabalhando, e os versículos 16 a 18 de Josué, no capítulo 1, é belíssimo, meus amados. É belíssimo. Olha o que diz aqui, o versículo 16 a 18. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenares faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Isso é obediência. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E o versículo 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O povo prometeu fidelidade a Josué, mas requeriu dele também o quê? Esforço. Requeriu dele também dedicação para conduzir aquele povo. O tópico número 2 já é caminhando, a partir daquele momento de toda a organização, agora chegada a hora de começar o período de espionar o inimigo, ou a terra a ser conquistada. É o momento em que Josué designa 2 espias para poderem averiguar toda aquela terra de Canaã. Era um lugar extremamente edificado, havia um exército próprio, carros, havia um rei. Então é um lugar extremamente organizado e pronto para a batalha. E repito, mesmo sabendo que Deus havia prometido dar a vitória, em momento algum Josué deixou de fazer a sua parte.
ele enviou 2 espias para poderem acompanhar o movimento naquele lugar, como era, para conhecer o campo de batalha. E isso foi feito quando ele enviou aqueles 2 espias para poderem chegar até, no caso, a cidade de Jericó, e ali poderem observar. E chegando a Jericó, eles se hospedam na casa de uma mulher chamada Raabe. A casa dela, que pelo contexto bíblico pode parecer uma hospedaria, uma estalaria, alguma coisa nesse sentido, ficava sobre o muro, a muralha de Jericó. Então, um lugar privilegiado, de uma visão privilegiada, tanto para visualização quanto para fuga. Então, eles foram àquele lugar como estratégia de guerra, porque ali, sendo lugar uma hospedaria, com certeza muitas pessoas passavam por ali, e isso também evitaria que as suspeitas recaíssem sobre eles. Então, eles foram àquele lugar para procurar se informar melhor sobre o lugar. Só que eles foram descobertos depois de um tempo. Eles foram descobertos. E o que aconteceu depois é uma lição para nós aprendermos a nos fortificar na palavra do Senhor, a sermos crentes, a sermos verdadeiros adoradores, seguidores do Senhor. Eles foram descobertos, o rei de Jericó enviou soldados para poderem, com certeza, capturá-los, e aí que chega a parte importante. Raabe os esconde na parte de cima, no telhado de sua casa, lá da sua moradia, entre canas de milho, e eles conseguem escapar por um momento dos soldados do rei. Uma mulher ímpia, uma mulher que já tinha ouvido falar de Deus, mas não conhecia a Deus verdadeiramente ainda. Ela vai conhecer. E no momento em que os soldados vão embora, os espias descem do telhado, e aí chega um momento em que ela vai dar um testemunho, ela vai dar uma declaração de fé para aqueles homens. Eu tenho quase certeza de que esses homens ficaram surpresos com o que aquela mulher falou para eles. Olha o que ela falou. Eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. E diz mais: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Eles estavam desmaiando, eles estavam aterrorizados, porque eles tinham ouvido falar, desde o episódio do Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito, a terra de Canaã ficou sabendo daquela grande obra que o Senhor havia feito. Então, o nome do Senhor havia ecoado por toda aquela região. E Raabe dá um testemunho maravilhoso para nós. Raabe mostra-nos que muitas vezes Deus faz coisas imprevisíveis para nós. Usa pessoas não crentes para nos darem lições, para nos fazerem meditar na nossa postura como crentes salvos no Senhor. Você, meu caro jovem, você, meu caro irmão, você, telespectador, deste momento, reflita como uma mulher ímpia pôde dar um ensino de fé. De fé. Ela mostrou para aqueles homens o que realmente ela sabia, o que ela conhecia do Senhor. E quando eles voltaram para Josué, eles deram mais certeza ainda de que a vitória seria certa, de que aquela conquista ocorreria, porque eles ouviram de uma mulher ímpia que o povo estava apavorado com a presença dos israelitas naquele lugar. O tópico número 13, o último tópico, fala de Raabe, uma heroína da fé, segundo o escritor aos Hebreus. Lá no capítulo 11, quando ele elenca os heróis da fé, Raabe está ali, naquele elenco, naquela lista de heróis da fé. Uma mulher que era meretriz, a popular prostituta, foi usada por Deus, foi convertida por Deus e veio a ser ascendente do Senhor Jesus, porque ela se casou com um homem da tribo de Judá, chamado Boaz,
e dali veio a linhagem real do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, Deus faz coisas que o homem, é isso que o ímpio não entende muitas vezes, né? Ele não compreende, mas nós, como salvos, devemos compreender que o nosso Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. E você, jovem, coloque-se no seu lugar de salvo do Senhor. Você, meu amado irmão, coloque-se no lugar da bênção, que a bênção vem. Não olhe para o problema, porque se Josué e aqueles homens todos, e aquelas mulheres e pessoas ali olhassem para o problema, como os primeiros espias haviam olhado, eles não teriam avançado. Josué já havia experimentado uma decepção, sendo ele mesmo espia, quando 10 espias fizeram um relatório mostrando todo um lado negativo de conquistar aquela terra, achando que era impossível. Mas ele e Caleb se sobressaíram, então ele já tinha experiência. E agora, Raabe vai dar um exemplo de mulher de fé que ela foi, pelo que eu acabei de ler aqui. Ela creu, ela pediu para que a família dela, ela e a família, toda a família dela fosse salva, ou seja, não fosse morta na invasão do exército de Israel, e foi o que aconteceu. E para finalizar, meus amados, o símbolo, quando ela escondeu os espias no telhado de sua casa, eles desceram por um fio chamado fio de escarlata, que é o fio vermelho, que simboliza o sangue, o fio que simboliza o sangue do Cordeiro. E esse mesmo fio foi colocado na janela de Raabe, para que, quando o exército de Israel invadisse Jericó, destruísse todos ali, matasse a todos, ele pudesse poupar aquela família, e assim aconteceu. E aquele símbolo, aquele fio de escarlate apontava para a cruz, séculos depois, a cruz do Calvário, quando o sangue do Cordeiro foi vertido ali, para nos redimir, para nos resgatar, para que hoje pudéssemos ter a esperança de conquistar a Canaã celestial, para que hoje pudéssemos ter essa esperança. Então Raabe, ela foi uma mulher de fé, porque ela creu em um Deus que não era o Deus dela. Ela foi uma mulher de estratégia, ela usou uma mentira, ela ainda não convertida, ela ainda ímpia, foi uma estratégia dela. Deus não tem nada a ver com a mentira dela, ao dizer que os homens não estavam escondidos ali. Deus não olhou, Deus não quis saber da mentira de Raabe, ele quis olhar para a fé dela, e foi por isso que ela se converteu, foi por isso que ela está hoje na galeria dos heróis da fé. E ela é uma ascendente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que neste momento nós possamos, meus amados, meditar e aprender que sem planejamento, sem organização, sem reflexão, mesmo com a promessa de Deus, as coisas ficam mais difíceis. Então, que possamos nos organizar nossa vida, você jovem, você meu caro irmão, irmã, você amigo que assiste, que possamos cada vez mais aprender com o Senhor, fazendo essa obra para podermos receber o prêmio que está reservado àqueles que são obedientes, que têm fé e que aguardam e esperam no Senhor. Que Deus nos abençoe, e eu agradeço em nome de Jesus.